Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Né? Que bom estarmos aqui novamente. Mais um vídeo aí para a glória do Senhor na edificação da sua igreja. Nesse momento qual nós não podemos nos encontrar presencialmente, mas o Senhor na sua providência tem nos dado a liberdade de usar da tecnologia para visitar e estar aí no seu lar. Né? Antes de abrir as Sagradas Escrituras e falarmos acerca do estudo desse vídeo, eu queria agradecer, né, a todos aqueles que se inscreveram no nosso canal. Nosso canal passou dos 300 inscritos e estamos felizes, né, no Senhor, e esperamos que a palavra de Deus alcance cada vez mais famílias, né? Não só na nossa igreja, no IPSEP, as nossas congregações. Temos aí um abração para a congregação de Fortaleza, né? Um abraço à congregação de João Pessoa, aos irmãos que têm nos acompanhado, a mim, o pastor José Vasconcelos também. Um abraço também para Camaragibe, né? Nossa congregação aqui bem pertinho, Vitória de Santo Antão, e os nossos irmãos das demais igrejas que estão espalhados pelo Brasil, né? Nós, das igrejas presbiterianas fundamentalistas, colegas nossos, estamos muito felizes porque temos visto muitos colegas que estão também fazendo suas lives, gravando vídeo, e temos a oportunidade de ver esses irmãos que há tanto tempo não víamos. E você que faz parte de outra igreja, que Deus continue te abençoando. Você sempre será bem-vindo aqui para ouvir a palavra do Senhor, né? Então que Deus te abençoe. Eu espero que os vídeos produzidos nesse momento de tanta crise, tanta tristeza, né? Esses vídeos possam servir no decorrer do tempo, vai ficar aí no YouTube, e possa servir para muitos, né? Para edificação e para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, um abração, meus irmãos. Continue orando por mim, pastor Edson, e também pelo pastor José Vasconcelos. Temos nos esforçado para levar a palavra do Senhor, não só a nossa igreja no IPSEP, mas todos os irmãos que desejam e têm sede e vontade de aprender, né, as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, nesse vídeo nós vamos falar de um assunto que está aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso 15 até o verso 21. Né? 1 Pedro, capítulo 1, do verso 15 ao 21. Sabe que essa epístola fala acerca da santificação, e vamos tentar aqui dar uma olhadinha da importância dessa palavra, dessa doutrina, de entendermos essa doutrina, e como ela foi exposta aqui em 1 Pedro. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 até o 21. Assim nos diz a palavra de Deus: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Até o verso 21, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Eterno Pai, novamente, Senhor, nos prostramos aos teus pés, rogando que tu receba, Senhor, o louvor, a glória, e que tu nos ajude na exposição da tua santa palavra, que tu nos ensine, Senhor. Abençoa cada família que está vendo esse vídeo, que teu Espírito os ilumine e os edifique, Pai. Em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por podermos usar esse meio para falarmos do Evangelho.
Queremos te render graças pela tua providência e cuidado com cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, aqui, né, que é o autor dessa epístola, ele fala a uma igreja que estava sendo já perseguida, passando por algumas provações, e acho interessante porque o assunto que ele trata é a santificação, né? Santificação é um tema bastante conhecido da igreja, né? Na maioria das mensagens nós somos chamados a nos santificarmos, né? E Pedro, ele aqui trata, né, desse tema e de uma forma muito, vamos dizer assim, clara para aqueles que são chamados por Cristo, para aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Né? Nós começamos aqui falando no verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou. Né? Então Pedro ele começa a mostrar ali para a igreja que a vida cristã, né? Você ser crente, você ser considerado, como em outros vídeos nós já falamos aqui, né? Quem está acompanhando a escola bíblica, aí vimos como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, e ele disse na oração, Pai nosso que estás no céu, mostrando que nós somos agora família de Deus, somos adotados por Deus. E aqui Pedro, no verso 15, diz que nós fomos chamados por Deus, né? Nossa salvação pertence ao Senhor. O resgate da nossa vida veio do Senhor. Então, eu tenho que ter essa consciência de que fazer parte da igreja de Cristo não é a mesma coisa que fazer parte de um clube, de fazer parte de um ciclo de amizade, mas fazer parte da igreja de Cristo significa que eu recebi um chamado, né, pessoal do próprio Deus. Né? Então, aqui no verso 15, Pedro traz essa verdade na mente da igreja. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, meus irmãos, se Deus me chamou, né, se o Senhor é autor da minha salvação, e aí Pedro diz, se Deus te chamou, você tem um conhecimento de Deus, e você sabe que Deus é santo, que Deus não dá as mãos ao pecado, que Deus ele não se deixa se contaminar com o pecado de forma nenhuma. Não existe pecado em Deus, é impossível que Deus peque, porque faz parte da natureza de Deus ser santo, ser perfeito, ser puro. Então, Pedro se utiliza, né, dessa revelação, autorrevelação de Deus para nós, né, quando ele diz que ele é santo, né, quando ele diz que ele é perfeito, que ele reprova todo mal, né, que ele é justo. Né? Então, Pedro nos traz à mente, diz, olha, você foi chamado por um Deus que é santo. E se você é filho desse Deus, você deve se assemelhar a Ele, você deve parecer. É natural que os filhos pareçam com seus pais, não é verdade? Então, se eu sou filho de Deus, se eu digo que sou filho do Senhor, que Deus é meu Pai, então eu tenho que ser parecido com Deus. E uma das coisas, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina é que o crente ele deve ser santo. E aqui eu vou repetir novamente esse verso. Eu vou ficar aqui, meus irmãos, no 1 Pedro. Já tem elementos suficientes. A gente poderia ver toda a palavra do Senhor confirmando isto. Mas eu quero que você se concentre nesse momento, né, nessas palavras, né, que estão aqui na primeira epístola de Pedro. Então, olha, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Então, como eu devo ser santo? Em que área da minha vida eu devo ser santo? Em toda ela. Né? Em toda a minha forma de viver. Né? A santificação, ela vai ser expressa, mesmo desde o momento que eu acordo, né, e estou interagindo com as pessoas que estão ao meu redor, desde o momento quando eu dobro os meus joelhos e interajo com o Senhor, quando eu oro ao Senhor, quando eu abro a palavra do Senhor, isso, a santificação, ela permeia a vida integral, né? Toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso viver, ainda nesse mundo, nós somos desafiados a andarmos em santidade. Então não existe área da minha vida onde eu possa reservar, aqui eu posso deixar algum pecado. Né? Aqui eu não vou deixar o Espírito Santo do Senhor agir para santificar, para mudar, para me levar ao arrependimento. Não,
Quando o Senhor te chama, Ele chama você de forma integral. Ou você é totalmente de Deus, né? Ou você não é de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Não existe em cima do muro, não existe meio termo. Então, a minha vida, ela deve refletir, né, o meu chamado, né, pelo Senhor. Então, assim como Deus é santo, então minha forma de viver deve refletir, né, esse chamado de Deus para a santificação, esse chamado de Deus para sermos santos. No verso 16, essa palavra ainda está muito mais clara, né? Quando Pedro diz, portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, qual é a razão de eu procurar a santificação? Qual é a razão de eu lutar para me santificar? De eu me esforçar para me santificar? Né? Eu sei que a nossa salvação, meus irmãos, não vem pelas obras. Tá? Nós fomos salvos pela graça de Deus. Nós não fizemos nada para sermos justificados, tá bom? Nós somos salvos pela misericórdia e graça do Senhor. O Senhor fez toda a obra, cumpriu toda a lei por nós, quando Ele veio aqui na terra. Quando Ele nasceu, né, como uma criança, cresceu e morreu na cruz. Jesus Cristo fez isso por nós. Jesus Cristo, Ele, né, cumpriu toda a lei moral de Deus por nós. Mas, na santificação, nós somos convidados e desafiados a praticarmos, a nos esforçarmos em obedecer essa lei moral. Mesmo sabendo que a nossa salvação está garantida pela graça do Senhor, o coração que nasceu de novo deseja fazer a vontade de Deus. Ele luta contra o pecado. Né? Ele quer ser santo porque Deus é santo. Ele quer ser santo porque aquele que nos salvou é santo e perfeito. E quando eu sou santo, meus irmãos, quando eu tenho a minha vida mudada, transformada pelo Espírito de Deus, e eu começo a andar de acordo com a vontade de Deus, eu sou santificado. Então, ser santo significa, né, me separar do pecado, não mais praticar aquele pecado. Tirar a santificação nada mais é do que tirar do nosso meio o pecado. E o que é o pecado? A quebra da lei moral de Deus. É a quebra daquela vontade de Deus revelada. Então, por exemplo, se antes de conhecer a Cristo eu era um bom mentiroso, né? Após Cristo me dar a nova vida e eu ser chamado pelo Senhor, um Deus que não compactua com a mentira. Diz quem é o pai da mentira? Satanás. Então, eu não tenho mais parte com o maligno. Então, eu não devo ser, né, mais um mentiroso. Eu devo agora falar a verdade, viver a verdade, né, e promover a verdade. Então, a santificação, né, é essa expressão, ela pode ser vista pelos homens, né, e por Deus através das ações, das atitudes, né, dos pensamentos. Uma das coisas que muito revela a nossa santificação, meus irmãos, é a nossa boca. A forma como falamos das coisas, dos assuntos que vêm ao nosso entendimento, a forma como falamos uns com os outros, a forma como falamos com Deus, expressa a nossa maturidade espiritual. E aí eu quero falar que maturidade espiritual não é cronológica, mas aqueles passos de proximidade com Deus, qual eu já compreendi a vontade de Deus e consigo ampliar, né, na minha vida a execução dessa vontade. Então, é um exemplo simples. Deus ele não gosta da mentira. Né? Quem é pai da mentira é o diabo, que mente desde o princípio. Né? Então, Deus é a verdade. Ele sempre fala a verdade, Deus. Então, como ele moralmente, né, é perfeito, ele deseja que nós também sejamos moralmente perfeitos. Então, Deus abomina a mentira, então eu tenho que tirar a mentira do meu meio. Se eu minto, se eu falo mentira, se eu engano as pessoas, eu não estou fazendo a vontade de Deus, mas a vontade do diabo, do maligno. Isso não vem da parte do Senhor. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é puro, não há nele pecado. Então, a santificação é a retirada desses pecados
que nós já praticamos quando Jesus nos encontrou, estávamos perdidos nas trevas, não entendíamos a palavra do Senhor, não entendíamos os planos do Senhor, e agora Deus se revela a nós e nos chama, e aqui revela que, como Ele nos chamou, Ele deseja que venhamos ser santo como Ele é santo, tá certo? Então, santificação é algo que eu e você participamos. Tá? Por isso que o apóstolo Pedro aqui está chamando, convocando, colocando a condição para a igreja. Lembre-se que vocês foram chamados por um Deus santo e vocês devem ser santos como esse Deus é. Ele deseja isso, Deus deseja que você seja santo, Deus já tem te capacitado. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo do Senhor, você já pode vencer o pecado dia após dia. Eu sei que nós não conseguiremos, meus irmãos, ter uma vida perfeita aqui. Todos nós estamos sujeitos a cair em pecado. Mas a Bíblia sempre nos incentiva a lutar contra o pecado. Se você prestar atenção, o texto aqui coloca uma responsabilidade para o cristão, para a igreja. Né? Responsabilidade essa que ele não dá para a salvação. Diz que Deus que nos chamou. Deus, quando nos chamou, nos capacitou a ser santo. Né? Há uma diferença aí entre santificação e justificação. Né? Na justificação, está lá no tribunal de Deus, Jesus Cristo como meu advogado, como meu Senhor, como meu Salvador, Ele pagou o preço, né? Morrendo na cruz, por todos os pecados que eu cometi, no passado, no presente e no futuro. Então lá perante o trono de Deus, perante o juízo, o Senhor diz, olha, pastor Edson Urbano, eu declaro justo. Então, perante a lei, eu não devo mais nada, porque Jesus Cristo pagou tudo por mim. Eu não fiz nada, né, para alcançar essa salvação, essa justificação. Mas Jesus que fez, né, pela obra de Cristo, pelas ações de Cristo, por Ele ter obedecido toda a lei moral, né, assim como Ele obedeceu perfeitamente, Ele foi santo perfeitamente, como o homem deveria ser desde o início, agora, né, Ele fez isso por mim e me declarou justo. E Ele não só cumpriu toda a lei, mas Ele fez mais, Ele pagou o que eu já devia. Né? Aquilo que eu tinha cometido pecado, o salário do pecado é a morte. Então a única forma de você pagar pecado é morrendo. E a morte aqui, meus irmãos, não é só a separação do corpo e da alma, mas a morte é a morte espiritual, é a separação totalmente da graça de Deus, né? A nossa quebra de comunhão da graça de Deus. Essa separação entre o homem e Deus é a morte espiritual, né? É aquela morte final e que nós conhecemos como inferno, onde Deus nos dará a paga por todas as nossas obras malignas. Né? Então, se Jesus Cristo não tivesse nos salvado, todos nós seríamos incapazes de alcançar essa salvação. Por quê? Primeiro, porque já pecamos. Então, aquele que pecou só tem uma forma de pagar esse pecado, né? Perecendo eternamente. Né? Uma vez que você basta um só pecado, e não mais poderemos entrar na presença do Deus que é perfeito, doente e santo. Né? Seremos lançados fora. E o juízo de Deus virá sobre toda palavra, todo pensamento, toda ação maligna que tivemos nesse mundo. E você sabe que eu e você não pecamos só uma vez, pecamos várias vezes. Né? Pecamos contra Deus, pecamos contra aqueles que estão ao nosso redor, né? Fazemos mal até a nós mesmos, né? Somos irresponsáveis em tantas áreas, ao ponto de fazermos mal para nós mesmos. Então, Pedro está chamando aqui a nossa atenção de que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, Ele que nos deu uma viva esperança, como está no início do capítulo 1, se você quiser ler todo o capítulo 1 e você vai entender várias vezes o apóstolo Pedro falando que temos uma viva esperança em Cristo Jesus, que Ele nos garantiu a salvação, mas que Ele quer e Ele deseja e Ele já nos capacitou a vivermos o quê? De forma santa. Né? Deus, Ele não cobra de nós, meus irmãos, o que a gente não pode fazer. Como crentes, o Senhor vai cobrar de mim e de você aquilo que eu posso fazer já. Então, Deus já me libertou do pecado. Deus já me deu condições para falar a verdade, para saber o que é certo e o que é errado, para agir de forma correta, né? Para ser capaz de pagar o preço, de ser
passarmos até perseguições, termos prejuízos materiais e até prejuízo físico para não pecarmos contra o Senhor. Então, todo aquele que é salvo, todo aquele que é chamado por Deus, ele tem o desejo de agradar a Deus, ele tem o desejo de andar em santidade. Quando eu vejo alguém que diz ser de Cristo e não ama a santificação, eu sei que algum problema há. Ou a pessoa já está em pecado, né, e está com seu coração endurecido, ou essa pessoa ainda não entendeu o Evangelho, apesar de estar na igreja, apesar de ler a Bíblia, ele ainda não entendeu, né, que o chamado exige que sejamos santos. Esse chamado de Cristo exige que a gente mude de vida. Eu não posso permanecer no mesmo estado de pecado, de queda, depois que Jesus me chamou, né? É necessário, isso é um sinal de salvação, a transformação, né? Eu deixo de ser mal e agora me torno melhor, né? Eu me torno bondoso. E eu vou ser bondoso, eu vou ser amoroso, né? Eu vou ser moralmente, né, perfeito. Por quê? Não porque eu desejo a salvação eu já tenho, mas porque eu amo a Deus e desejo ser parecido com Ele. Porque eu amo a Deus e desejo fazer a sua vontade. Porque eu amo a Deus e eu sei que quando eu ando nos caminhos do Senhor, o Senhor se alegra, né? O Senhor se regozija. Então, eu almejo a santificação não para ganhar a minha salvação, porque minha salvação está garantida em Cristo. Eu almejo a minha santificação porque eu amo a Deus e eu quero ser semelhante a Ele. Então, Pedro está nos exortando a isso, a termos essa reflexão. Se Deus te chamou e Ele é santo, você também deve ser santo. Então, é um chamado. Mas Pedro ainda nos diz outra coisa que devemos nos preocupar com ela. Porque no verso 17, ele diz: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, nesse verso 17, Pedro está dizendo aqui uma coisa muito séria. Lembra que eu falei que quando estávamos estudando na escola bíblica, Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, né? A invocar Deus como Pai. Aqui no verso 17, Pedro fala a mesma coisa. E se invocais por Pai, né? Por Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, julga. E aí eu vou chamar a atenção para você, sem acepção de pessoa. O que significa? Deus, Ele é justo. Ele é justo. Não é porque você é crente, que diz que vive em Cristo Jesus, que Deus vai deixar, né, de chamar você à santificação. Deus vai deixar de julgar você, né, da sua mão poderosa, né, pesa sobre o crente infiel. O Senhor tem suas formas de corrigir, e Ele corrige a todos quanto ama. A palavra de Deus diz isso, tá certo? Então, Pedro está dizendo aqui, se você invoca a Deus como Pai, então você deveria entender que Deus é justo e é santo, e que Ele julga perfeitamente, e Ele vai nos julgar, Ele vai cobrar de nós essa santificação. Então, meus irmãos, se eu amo a Deus, eu conheço a Deus, a santificação, né, deve existir na minha vida. Eu sei que ela pode variar de grau, porque Deus nos dá essa responsabilidade. Ele nos dá toda a capacidade de resistir ao pecado, de tirar o pecado da nossa vida. Ele nos dá essa capacidade. O Espírito Santo habita em nós e Ele mostra para a nossa mente. A gente sabe que tem algumas coisas erradas na nossa vida, né? A gente percebe, e muitas delas o Senhor, através da pregação da palavra do Senhor, através da tua leitura da Bíblia, até mesmo no momento de oração, aquilo vem na tua mente, você sabe que está errado, você sabe que Deus quer que você abandone aquilo, e às vezes você fica resistindo, né? Criando pecado de estimação. Isso é um terrível erro, porque esse pecado de estimação ele vai trazer danos para a vida do crente. E um dos danos aqui é que Deus vai pesar a mão. Deus não vai te lançar no inferno se você está em Jesus Cristo, tá? Mas aqui ainda em vida, Deus vai cobrar de você. Então tem muitas coisas que acontecem na vida do crente, meus irmãos, que é fruto do nosso pecado,
né? Muitas coisas que a gente perde, que a gente poderia ter uma vida mais agradável, ter uma vida mais tranquila. E nós perdemos isso por quê? Porque não agimos de forma santa. Não temos nos esforçado para a santificação. Não estamos nos preocupando com a santificação. Tá certo? Então, ó, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, julga segundo a obra de cada um, onde são evidenciadas a nossa santificação, né? Nas obras, as boas obras que o Senhor nos preparou antecipadamente, né? Na eternidade, para que andássemos nela. Se for ler lá, né, a epístola de Paulo aos Efésios, ele vai nos dizer isso. Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos preparado algumas boas obras para que eu e você andássemos nela. E aí diz que cada um, isso é pessoal. Então, se seu pai, né, da terra, seu pai de sangue, for santo, isso não vai ser transferido para o seu filho, não. Ah, mas meu pai é crente, ele ora por mim, está tudo certo. Não. O Senhor julgará cada um. Nós seremos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E aqui no verso 17 isso fica claro. Então Pedro diz, se você tem consciência de tudo isso, então você deveria, né, prestar atenção e se esforçar para ter uma vida mais pura, mais santa, mais agradável a Deus. Ele diz aqui no finalzinho do verso 17, na parte B do verso 17, julga segundo a obra de cada um. Aí Pedro diz, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. Ou seja, teme ao Senhor. E esse temor aqui, meus irmãos, ele é respeito por Deus, mas também é aquele medo justo de fazer a coisa certa. Aquele medo que quando a gente comete algum crime, a gente tem medo da justiça. Não é? A gente está vivendo aí um momento onde temos muitos exemplos na política. Né? Quem é que deve ter medo da polícia? Aqueles que estão quebrando a lei, aqueles que são corruptos. Então o temor, né? Eu sei que a polícia aqui, né, a justiça dos homens falha, mas a justiça de Deus não. Então eu tenho que andar com temor nesse mundo, me esforçando e sempre vigiando para saber se eu estou agradando a Deus. Meus irmãos, isso é tão sério, né, que nós podemos pecar contra o Senhor até por pensamento. Lembra quando Jesus estava falando acerca do adultério? E ele diz assim, olha, quando um homem olha para uma mulher com um olhar impuro, ele já adulterou, ele já quebrou a lei moral de Deus, ele já pecou contra o Senhor, mesmo sem ter ação, ele só pensou. Então, o juízo de Deus, né, ele é tão perfeito, ele não deixa passar nada. Já imaginou? Nenhuma palavra, a Bíblia diz que eu darei conta de todas as minhas palavras, de todos os meus atos. Então nada foge ao juízo de Deus. E Pedro está dizendo aqui, ele vai julgar a obra de cada um. Então andai com temor. Durante o quê? O tempo da vossa peregrinação. Peregrinação é aquele, né, é o nosso tempo nesse mundo. Não pertencemos mais a esse mundo. Esse mundo é passageiro para nós, né, porque estamos aguardando novos céus e nova terra. Então, estamos peregrinando, né, andando o mundo, ainda não estamos no nosso lar permanente, estamos aguardando o lar permanente, que é os novos céus e a nova terra. Mas vamos andar mais um pouquinho para esse vídeo não ficar tão grande, né, meus irmãos, e você consiga chegar até o final. Verso 18, sabendo que não foi, né, com coisa corruptível como prata e ouro. Qual é a terceira, né, o terceiro estímulo que Pedro coloca aqui para nós? Ó, eu devo ser santo porque Deus é santo. Então, se eu amo a Deus, eu devo amar a santidade, porque eu fui chamado por Ele. Eu devo ser santo porque eu chamo Deus de Pai e Ele, né, que é justo e julga cada um as suas obras sem fazer acepção de pessoa, né? Eu vou passar por esse julgamento, então eu devo me esforçar para ser santo. E agora ele diz,
você deve ser santo, porque para você ter essa capacidade de vencer o pecado, essa capacidade de, nas obras práticas do dia a dia, vivenciar a santificação, algo aconteceu. Um preço foi pago. E no verso 18, Pedro diz que esse preço não foi por coisas corruptíveis, como o ouro, né? Como a prata ou como o ouro, que fostes resgatados do vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ou seja, a velha, né, criatura antes de Cristo, né, aquele estilo de vida antes de Cristo entrar em nós, que nós herdamos dos nossos pais, que foram ensinados pelos nossos pais. E aqui ele está colocando, meus irmãos, quando os pais são incrédulos, eles ensinam os filhos a andar no caminho da incredulidade. Então Jesus vem, intervém, esse foi o meu caso, né? Meus pais não eram crentes e eu andava no caminho da perversidade até o Senhor Jesus me chamar. E a partir daí, né, sendo chamado pelo Senhor, há uma transformação, uma mudança de vida. Eu começo a amar, né, fazer a vontade de Deus, eu começo a amar as coisas santas. Mas aqui Pedro está dizendo que isso aconteceu porque um preço foi pago, e não foi ouro e prata que me compraram para o reino de Deus, que me compraram, resgataram do reino das trevas para o reino de Deus. Mas ele disse que foi o quê? No verso 19, o preço, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quem foi? Qual foi o preço? Jesus Cristo. A morte de Cristo. Cristo, ele estava na cruz por conta do meu pecado e do seu. Jesus não tinha pecado. Jesus era perfeito, perfeitamente santo. Mas ele enfrentou a morte e morreu na cruz por mim e por você. Isso já deveria ser, meus irmãos, uma ação, né? Nós já deveríamos ter na nossa consciência constrangida quando pecamos, quando pensamos em pecar, imaginar que Cristo teve que morrer na cruz, né? Sofrer no meu lugar e eu agora desperdiçar a minha vida em pecados, né? Eu negligenciar, eu relaxar na minha vida. Não. Ele está dizendo, olha, há um motivo para você lutar, se esforçar na sua vida de santificação. E esse motivo é o preço, o qual custou a nossa salvação, a minha e a tua. O sangue de Jesus Cristo. Todo o sofrimento que Jesus sofreu, que Jesus teve que passar, ele passou por conta do meu pecado e do seu pecado. E o pecado de todos os eleitos. Então isso deveria, meus irmãos, nos levar a um coração temente. Nós deveríamos nos esforçar mais e mais todos os dias para sermos melhor, para sermos mais parecidos com Cristo. Deveríamos pagar o preço. Se eu tenho que perder vantagens materiais, o que é vantagem material? Jesus Cristo perdeu a sua vida, ele deu a sua vida, né, para que eu e você tivéssemos vida. O que é, né, eu deixar de ter algum prazer mundano que desagrada a Deus, comparado ao sofrimento que Jesus teve por mim e por você. Então isso deve constranger a nossa consciência e levar, né, os nossos corações a chorar perante Deus, porque ainda somos pecadores. E é uma vergonha, meus irmãos, quando nós como crentes pecamos grosseiramente. O Espírito se entristece, né? Então nós devemos, meus irmãos, ter isso em mente. Então um outro estímulo que Pedro dá aqui, o preço que foi pago para que você e eu fôssemos santos. Então não esqueça disso. Você foi chamado por um Deus santo. Você chama esse Deus de Pai, né? Você sabe que esse Deus é justo e ele julga, né, sem fazer acepção de pessoas, não é porque você é crente que o Senhor vai simplesmente passar a mão na sua cabeça. Nossos pecados eles foram perdoados porque eles foram pagos pelo sangue de Cristo. Existe um preço para que eu e você entrássemos no céu, pudéssemos ter comunhão com Deus, pudéssemos orar e pudéssemos vencer o pecado hoje, né? O sangue de Cristo na cruz. Esse foi o preço. Isso deve ser um estímulo para que a gente abandone todos os pecados. Meu irmão, eu não sei qual pecado que você ainda tem na sua vida, mas eu quero que nesse momento você pense no que a palavra está nos dizendo. Você pense, né, no Senhor, que nos amou de tal maneira
que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. E agora nós temos o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, habitando nos nossos corações, nos capacitando a resistir ao pecado. Ele nos dá força, Ele nos dá tudo o que é necessário para lutar contra o pecado. E aí nós negligenciamos, nós somos vagarosos, nós somos preguiçosos. Infelizmente isso traz dano à vida do crente. Tem muito crente que perdeu a alegria da salvação, tem muito crente que perdeu o fervor, muito crente que perdeu a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia. Tudo isso é consequência do pecado. Então eu espero que o Senhor te traga um despertamento nesse momento e que você faça voto, né? E para com o Senhor, dizer: Senhor, eu serei mais santo, né, a partir de agora do que eu fui no passado. E amanhã eu quero ser mais santo do que hoje, até chegarmos à perfeição quando o Senhor retornar, né, e vamos ser glorificados. Mas até lá, o Senhor está chamando para que você batalhe, para que você lute contra o pecado que ainda existe em você. Então, a palavra do Senhor, meus irmãos, nos dá esses motivos. Tem muitos motivos nas Sagradas Escrituras. Mas Pedro diz aqui, olha, você foi chamado por um Deus santo, então seja santo. Deus deseja que você seja santo, porque Ele é santo, então seja santo. Você ama a Deus, a melhor forma de expressar é obedecendo a sua palavra, é obedecendo a sua vontade. Isso é prova de que amamos a Deus. Andar com temor, né? Buscar a santificação, lutar por temor, porque Deus é justo e Ele vai julgar as nossas obras. E lembrar, meus irmãos, que só hoje temos a capacidade de lutar contra o pecado, porque Jesus Cristo pagou o preço. Então eu espero em Jesus Cristo que você tenha entendido. O verso 20 diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Jesus veio ao mundo por amor de nós, para nos salvar, para que a gente fosse libertado do pecado. Então não devo voltar ao pecado, meus irmãos. Aquele que mente, pare de mentir. Aquele que fala mal com a sua língua, fala mal da vida dos outros, é amargo, é cruel com as pessoas, deve ser bondoso. Minha língua deve ser santa, ela glorifica a Deus, ela canta ao Senhor, ela lê a palavra, ela ora ao Senhor. Então eu tenho também vigiar a minha boca, para que dela não saia nenhuma palavra desagradável ao Senhor. Isso é difícil? É, mas nós temos agora a ajuda do Espírito de Deus que habita em nós. Nós não estamos sozinhos e Deus não vai me pedir uma coisa que eu não possa fazer, Ele me capacita. E se você não está conseguindo vencer o pecado, você tem a oração como esse meio de graça, de luta, de batalha. Dobra teus joelhos e diz: Senhor, me liberta, Senhor, me ajuda, eu não quero mais cair nesse pecado. Você sabe do que eu estou falando, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor avivou na tua mente muita coisa que Deus quer que saia da sua vida nesse momento, tá certo? Então no verso 21, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, o sangue de Jesus, o preço que foi pago, para que a gente tenha viva esperança, que o apóstolo Pedro fala nesse primeiro capítulo, né? Deve ser um estímulo para a gente abandonar o pecado, meus irmãos. Deus é santo. Ele quem te chamou. E Ele deseja que você seja santo como Ele é santo. Deus é justo. Ele vai julgar as nossas obras, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e omissões. Então eu devo me esforçar para santificar a minha vida, todas as áreas da minha vida, né? E o preço que foi pago para que hoje eu tivesse capacidade de crescer em santificação, né, foi o sangue de Cristo. Jesus deu a sua própria vida para que eu e você tivéssemos vida. Então, que a partir desse momento, Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos mais santos, como Ele merece, né, ser glorificado. Amém? Então, que Deus te abençoe, né, e que Ele aplique essa palavra ao teu coração como aplicou o meu. Vamos orar? Eterno Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra de exortação.
Sabemos, ó Deus, que existem muitas áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Tens misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, ilumina o nosso entendimento, que venhamos deixar a prostituição, pensamentos malignos, ó Pai eterno, que venhamos deixar a avareza, a pecado, Senhor, de depravação sexual, pecados de raiva, de ira, de ódio, dissensões, Santíssimo Deus, brigas, escândalos, ó Pai, tantas coisas terríveis que têm nos cercado, mas que deve ser expurgado do nosso coração, deve ser retirado do nosso coração. E nesse momento rogamos, pelo amor de Jesus Cristo, que Teu Santo Espírito nos ajude e que Ele purifique, santifique nossa mente, nosso coração, nosso corpo, Senhor. Que todas as áreas da nossa vida sejam consagradas a Ti, Pai eterno, e eu consiga glorificar o Teu santo nome, assim como todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai bendito. Abençoa-nos, fortalece-nos, leva arrependimento, Tu que és o Senhor, que nos conhece desde a nossa meninice, Senhor. Tu nos desse vida, Tu nos sustentasse até aqui. Tu sabes, Pai amado, o que se passa nos nossos corações. Leva-nos ao arrependimento onde temos errado. Em nome e por amor de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos? Então, mais uma vez, que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo. Tchau.